Ela é psicóloga e mentora de empresários insatisfeitos com seus resultados. Se você acompanhar os números, 80% hoje da população brasileira aqui está endividada, né? O número de empresas que se abre e fecha prematuramente no Brasil não está no gibi. Eu quero ter a honra de receber hoje a doutora Clenice Araújo. Tudo bem, doutora? Eu que agradeço, viu, por seu convite. Estou muito feliz de estar aqui e poder contribuir com o teu podcast para dar essas dicas aí. São muitos anos de estrada, então tem muita coisa aí para contar para a sua audiência. Essa situação de 80% hoje da nossa população endividada no Brasil, isso tem a ver aí com a saúde financeira do país ou isso é algo da mentalidade do empreendedor brasileiro? Foi uma questão educacional? Fala para mim um pouquinho isso. É tudo isso junto, né? É falta de educação financeira, né? Nós não temos educação financeira. Muita gente, né? Essa semana mesmo eu estava mentorando uma médica, ela assim, eu não tive educação financeira, né? Eu já mentorei outras pessoas que falaram para mim, o seu trabalho mudou a minha vida porque eu ganhava muito dinheiro, mas eu gastava absolutamente tudo que eu ganhava. Então, a partir daquela sessão, isso mudou radicalmente a minha vida, o que eu passei. Então, a situação financeira de cada pessoa não tem a ver com a situação do país. Tem a ver com as crenças sobre finanças que as pessoas têm. E é claro que a falta de educação financeira atrapalha muito, mas hoje nós temos muita informação na internet sobre isso. Então, além da falta de informação, essa situação de endividamento, ela está muito ligada à cultura, a questões emocionais envolvidas. Eu digo que a pessoa que ela tem um ciclo de endividamento permanente, que ela está sempre devendo, sempre devendo, ela tem essa dívida, ela não é real. Ela é real porque você está lá devendo. Mas você paga e você volta a se endividar de novo. Por quê? Tem uma questão emocional por trás. Essa pessoa está tentando salvar o pai ou a mãe. Ela tem uma dívida emocional na família, nem é dela muitas vezes, que ela tenta sanar. Aí você fala, mas 80% é assim, Clenice? Como é que é isso? Nós fazemos parte da sociedade. E a prova disso que não é uma questão do país, é que mais de 50% dos americanos não tem $1.000 de reserva de emergência. Isso é pesquisa. Mais de 50% dos americanos não tem $1.000 de reserva, como no país considerado o top de linha do capitalismo mundial. Verdade. Então, isso mostra que tem algo mais que precisa ser pensado. Mas a senhora falou de cultura também. A gente não tem hoje uma educação financeira no nosso ensino básico, médio. Você acha que se o governo hoje começasse a investir nisso, poderia reduzir esses números? Eu acredito que deve. Inclusive, existem alguns projetos. Já conheci uma pessoa, que eu não lembro agora o nome, que ela tem um projeto governamental para dar esse tipo de educação. Eu acho extremamente importante que os pais, né, porque a gente delega tudo para a escola. Esse é um problema também da nossa cultura. Atualmente, os pais não querem mais se dar o trabalho de educar os filhos, eles entregam o filho para a escola. E isso é uma parte que tem que ser feita em casa. Então, por que a população está 80% endividada? Porque eles veem isso nas suas histórias familiares. E as maiores heranças que a gente pode deixar para um filho é a educação financeira, né? Porque a gente precisa de dinheiro para viver. A gente precisa de dinheiro para ter uma boa casa, para dar um pouco de um ótimo estudo para os seus filhos. Então, os pais têm que se preocupar com isso. Então, isso é uma herança. 80% da população não tem educação financeira, gasta mais do que ganha e, por isso, que vive nessa situação muito complicada. Mas nessa questão da herança, por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu não posso cobrar do meu pai aquilo que ele não teve. Eu vou ter que romper esse ciclo. Sim. Eu vou ter que buscar o conhecimento para quebrar essa herança de trás, para poder minha próxima geração ali. Então, esse é parte do meu método, né? Porque a maioria dos psicólogos trabalham com o sintoma. O sintoma é o endividamento. Sim. Eu vou buscar na ancestralidade na raiz do problema. Na raiz. Então, como é que era o seu avô, seu bisavô? E a gente faz um histórico, faz uma busca para entender qual é a raiz. De onde vem esse endividamento? Então, a gente escuta histórias o tempo todo na clínica, né, de pessoas que tiveram fazendas, coisas fenomenais, riquezas fenomenais, e que as outras gerações foram
destruindo isso. Então, aquela pessoa que chega na terapia, eu falo, você é o salvador da família. Porque tem que parar em você. Isso tem que parar em você. Porque se não para em você, você vai para os teus filhos. Sim. Entendeu? Então, a partir do momento que você rompe aquele ciclo vicioso, você quebra não só para você, você quebra para a tua família inteira. A terapia é só para quem vai? Não. A terapia impacta todo o teu sistema familiar. A partir do momento que você rompe aquele ciclo vicioso, você abriu aquela janela para todo mundo. As pessoas começam a olhar para olha só, esse menino, ele agora, olha o que ele está fazendo. Olha o que os filhos dele estão fazendo. Isso, mesmo que não seja dito uma única palavra, a mudança de atitude vai impactar a família inteira, aquele grupo inteiro. Então, cada pessoa que chega na terapia, ela não está salvando a ela sozinha, ela está salvando o sistema dela inteiro. A próxima geração dela. A próxima geração. Pelo menos seus filhos e seus netos não vão repetir esse padrão. Entendeu? Então, é importante. E até os antepassados que estão ali, tua mãe, não sei o que lá, começa a olhar diferente. Então, olha, não é que ele está tendo razão, não é que ele tem... Então, é uma coisa importante, e eu aprendi isso na psicologia, a ouvir meu filho, que tinha 12 anos na época. Né? O meu filho trabalhava comigo, ele só tinha 12 anos, e ele já tinha cabeça de economista. Ele foi escolher economia bem depois, mas ele dizia, mãe, ele era responsável com 12 anos pelas finanças do meu negócio. Com 12 anos de idade? 12 anos, eu coloquei ele para tomar conta das notas fiscais e da negociação no banco. Entendeu? Aí ele falou, você escolheu minha profissão. Eu falei, não, eu só botei você porque ele estudava muito longe, eu estava com a fábrica muito longe de casa e eu não queria deixá-lo sozinho o dia inteiro. Então, ele saía da escola e ia para a fábrica. E aí ele tomava conta, eu falei, você toma conta disso aqui, tira as notas e manda as duplicadas para o banco e tal. E aí, na sexta-feira, dia de pagamento, e eu pegava dinheiro para pagar as costureiras, ele guardava uma parte. Aí eu dizia, não, me dá mais dinheiro, eu preciso mais dinheiro. Não, você tem que se pagar primeiro. Olha só, eu vim escutar isso anos depois de outros economistas. Você primeiro se paga, depois você paga o resto. A gente também trabalhou, e você não está se preocupando que nós também trabalhamos. A gente tem que se pagar primeiro. Então, o que é que significa se pagar primeiro? É você cobrir as suas necessidades primeiro, para depois você sair torrando. Entendi. Entendeu? Então, se as pessoas pegar o salário dela e ela se pagar primeiro, o que é que ela se pagar primeiro? Ela tirar o dinheiro do aluguel, da alimentação da família dela, da conta de luz, telefone, para depois ela ver o que é que ela pode fazer com o resto. Então, elas não têm... olha só, que dica maravilhosa aqui, para você regularizar a sua situação financeira. Se pague primeiro. O que é se pagar primeiro? É você ver do seu salário o que é que você precisa para a sua vida funcionar. Não adianta você sair comprando a roupa, não sei o quê, e não conseguir pagar teu aluguel, não conseguir pagar a escola do teu filho. Então, o se pague primeiro já é uma dica aqui de finanças importantíssima para todo mundo. Verdade. Mas a gente vive hoje, né? Eu quero que a senhora me diga se isso influencia nisso também. A gente tem um sistema educacional hoje que não prepara o nosso jovem hoje para o mercado de trabalho, né? É aquela visão do CLT. Prepara o cara para passar num concurso público ou viver de uma aposentadoria. Ensinar o jovem a empreender, ter seu próprio negócio, fazer isso que você está falando, ajuda na questão emocional também ali da pessoa? Olha, ou precisa quebrar um mindset antes dessa mentalidade de trabalhador para a mentalidade de empreendedor? Tenho aqui uma informação que foi uma pesquisa que eu fiz na Clínica de Álcool e Drogas. Eu fiz a pesquisa seguinte. Eu percebia que os pacientes que tinham um vínculo com o trabalho, eles saíam mais fácil do uso abusivo de drogas. Entendeu? E aí, quando eu fui fazer a minha monografia de fim de curso, eu fiz uma pesquisa com todos os pacientes que eram atendidos, não só na Clínica de Álcool e Drogas, mas em todas as especializações, que eram mais de 10 que tinha na UFRJ na época, gente que teve vínculo com o trabalho, porque não tinha usuário de álcool e drogas só ali. Tinha quem fazia psicanálise, quem fazia comportamental, todas as especializações, tinha pessoas que também usavam substância abusivamente. E então eu fiz num grupo grande, né? E o que é que ficou detectado ali? A pessoa que mostrou o mundo do trabalho para o seu filho, antes dele se envolver com a droga, ele salva o seu filho, mesmo que ele venha a ter contato depois. Então, a primeira coisa que você tem que fazer com o seu filho é levar para o trabalho.
Se você tem um filho com 10, 12 anos, qualquer idade, começa a levar seu filho para o trabalho. Começa a levar seu filho para conhecer o campo do seu trabalho. Seja lá o que você faça. Envolver ele na questão profissional envolver. ali. Então, os pais que envolvem os filhos... como se filhos, fosse uma referência, ele olha aquilo ali, toma aquilo ali como espelho ali. Toma aquilo como espelho, ele cria primeiro o vínculo com o trabalho, então isso fica sendo a coisa mais forte. Porque uma coisa que a gente ouvia na clínica de álcool e drogas era assim: doutora, eu já perdi tudo. Eu perdi meu violão, eu perdi minha esposa e meus filhos, eu perdi tudo, mas eu não posso perder o meu trabalho. Eu não posso perder o meu trabalho. Então, essas falas que chegavam para a gente, elas mostravam o vínculo com o trabalho, ele é assim, mais forte do que o teu sobrenome. E as pessoas que falavam isso eram as pessoas que tinham esse quando a gente ia ver, ele ia nas férias, trabalhava no bazar do avô. Ele, nas férias, ajudava a avó a entregar os bordados que ela fazia. Ele, nas férias, ele ajudava o avô na fazenda. Com que idade você sugere que as crianças comecem a ver essa referência dos pais? Desde sempre. Eu acho que desde pequenininho você tem que mostrar o campo do trabalho. Você leva teu filho para o trabalho. As empresas, às vezes, abrem para você levar o filho, mesmo quando você é empregado, né? Na minha empresa sempre tinha muita criança. Né, final de semana, mas eu não tenho que deixar meu filho, traz para cá, pode trazer. E aí eu criava uma atividade recreativa para as crianças lá, então eu incentivava bastante que levassem as crianças do trabalho, entendeu? Eu não tinha nenhuma consciência disso, tá? Eu fazia isso porque eu era mãe, acho que porque eu era mãe, né? Mas eu descobri isso cientificamente, né? Você levar o seu filho para o trabalho, criar o vínculo com o trabalho, porque o trabalho... psicanaliticamente falando, é o segundo nome do pai. O que é o nome do pai? O teu sobrenome do teu pai. Eu sou Clenice Araújo. Araújo é do meu pai. Sim. Né? E é um sobrenome forte, Araújo. Né? E o segundo nome do trabalho é que você passa a ser o Gida do Portal do Gida. Sim. Isso passa a ser uma nova identidade sua. Eu costumo falar que o nome da empresa, ela vira teu sobrenome. Exato. Ele passa, às vezes, a ser mais forte do que o nome do seu pai. Quando as pessoas me perguntam assim, qual nome eu coloco na empresa? Eu falo, cara, como que você quer ser chamado? Porque vai virar teu sobrenome. Vai virar teu sobrenome, exatamente. Então, isso é uma coisa muito importante. Então, levar o teu filho, fazer com que ele se vincule ao trabalho. E tem mais, você falou sobre empreendedorismo, não tem saída, porque nós estamos vivendo um mundo em transformação o tempo todo. Agora nós estamos vivendo essa revolução das IAs. Aí todo mundo, meu Deus, vai acabar, as profissões vão acabar. Muitas vão acabar. E outras serão criadas. Sim. Muitas serão criadas. Em 2003, quando eu estava fazendo também uma pesquisa sobre trabalho, a gente está vivendo um momento de transformação muito grande. Então, eu vi todas essas transformações tecnológicas acontecendo. Eu vi o primeiro... A internet, o celular... Chegando. Eu apresentei na faixa, na Universidade de Comunicação, o primeiro videotexto do Brasil. E ali era o prenúncio da internet. Depois eu vi, mais adiante... o banco mandando milhares de funcionárias embora, porque tinha informatizado. Essas funcionárias que saíram dos bancos foram para os caixas de supermercado. Entendeu? Elas foram aproveitadas pelos caixas de supermercado porque as meninas que trabalhavam no caixa não tinham escolaridade suficiente para lidar com a tecnologia. E aí, assim, parecia que... Teve um momento que parecia que a tecnologia que tinha vindo para facilitar a nossa vida estava tirando o emprego de todo mundo. Mas não, ela estava criando novas oportunidades. Aí, se você pega hoje e digita no computador marketing digital e vê quantas carreiras existem linkadas com marketing digital. Quem há 20 anos atrás falaria em copyright, gestor de tráfego, social media? Isso não existia. Então, essa galera jovem que está chegando aí, eles já têm um aprendizado na pontinha dos dedos aqui, porque a gente tem neurônio pelo corpo. Ele já começa com a tecnologia na mão. Hoje a criança de 3 anos, 4 anos, já está com o celular na mão. Eu sou da geração offline. Né? Então, a gente tem dificuldade. Eu já sou da época da rede de escada, aquele... que demorava um dia para abrir uma página. Pois é, mas já nasceu praticamente com tecnologia. Então, a necessidade de empreender, ela se torna cada dia mais urgente. Porque não vai ter esse emprego formal, esse concurso, vai continuar existindo, claro, mas os jovens nem querem, os jovens querem a novidade. Eu tenho visto um cenário econômico hoje, onde a gente vê isso real, né? Um número de desemprego aumentando assim absurdamente. Não por
por vontade própria, mas obrigando esse número de desempregados a empreender. O que gera um número absurdo de empresas abertas, mas também um número absurdo de empresas fechando prematuramente. Como que fica a questão psicológica desse cara que não consegue arrumar emprego, resolveu abrir um negócio e quebrou no seu negócio ali no primeiro ano? Como que é a questão psicológica desse cara? O que ele deve fazer para permanecer nessa pegada de empreendedorismo e não achar que ele deve voltar para a CLT, que aquilo ali é o que ele foi chamado para fazer? A questão assim, desses jovens que começam e quebram o negócio, e fecham e não conseguem ir, assim, tem uma pegada que é o fundamental. As empresas não querem mais ter funcionários, então todo mundo é obrigado hoje a fazer uma MEI para prestar serviço. Sim. Né? E aí, por que esses negócios não vão adiante? Em primeiro lugar, por tudo que você já falou, não tem planejamento. Mas mais do que falta de planejamento, tem o pensamento mágico. Eu tenho pensado muito isso ultimamente. O que é o pensamento mágico do empreendedor? A gente vê na internet inúmeros casos de sucesso. As pessoas ganharam dinheiro da noite para o dia. E as pessoas acreditam que isso é real. Sim. E que isso é possível para todo mundo. Que basta você abrir uma MEI, fazer um videozinho na internet e vou oferecer um serviço que vai viralizar e todo mundo vai comprar o teu negócio. Inclusive, eu falo isso muito aqui no canal, porque quem viraliza da noite pro dia, se você for olhar por trás, ele está produzindo já há 2, 3 anos. Muito mais que isso, né? Então, um tempo atrás, eu até convidei um jovem para assistir uma palestra de um cara que ele ia contar como que ele faturou 100 mil em 5 dias. Aí eu levei esse jovem, um rapaz, para ver e tal, ouvi a palestra, e quando terminou a palestra, eu falei para ele, olha só, não foram 5 dias, foram 5 anos. Ele contou que ele tinha feito cursos lá fora com a gringa, né, como se fala, Sim. Os cursos da gringa, e que tinha feito isso, tinha feito aquilo. Então, depois de 5 anos de tentativa... De treinamento e de... Ele conseguiu fazer... Ele conseguiu fazer a mágica... De 100 mil em 5 dias. 100 mil em 5 dias. E aí o cara tá assistindo isso em casa, isso é um tremendo de um clickbait. Sim. Para gerar o engajamento dele, vender o curso dele, eu acho que é até válido, mas ele não pode enganar essa audiência e iludir esse cara achando que 5 dias ele vai chegar ali e vai ganhar 100 mil reais. Exatamente. Então, o pensamento mágico é isso, é a gente se focar na experiência do outro e uma experiência que você não viu, não acompanhou e não sabe se é real. Todo trabalho, seja ele na internet, seja ele online ou presencial, requer envolvimento, tempo, requer... quem não errou não fez nada. Né? Quem não errou não fez nada. Você tem que errar, errando e acertando, até que você encontra o caminho. É continuar. A única coisa que falta nesses empreendedores é consistência. Constância. Eu fiquei 30 anos fazendo a mesma coisa. Até que uma hora dá certo. Eu ensino aqui nossa audiência a ganhar dinheiro pela internet também, através do podcast. Inclusive, a gente tem um trabalho chamado Seu Podcast do Zero, onde ensino o cara a fazer uma máquina do dinheiro. Primeira coisa que eu ensino a ele é constância. Você vai fazer a mesma coisa todos os dias por determinado tempo e ao final desse período você vai ter um resultado X. Mas exatamente. É todos os dias a mesma coisa daquele jeito. Exatamente. Não é da noite para o dia. Exatamente. Não tem como. Não, seja o que for. Seja o que for. Seja um canal no YouTube, seja um negócio, seja isso que você está falando. Então, eu, inclusive, sobre podcast, outro dia eu vi uma estatística que a maioria dos podcasts não sai do terceiro episódio. A pessoa se frustra. Aí, se você chegar à marca dos 20, do 20º, você já tem ali um dado, mas também é uma marca de quebra. Chega no 20º, opa! Então, outro dia eu vi, inclusive, um mentor falando o seguinte, o rapaz veio me perguntar qual era o segredo do meu sucesso. Eu falei para ele o seguinte, grave 100 conteúdos. Depois que você gravar o 100º, você vem aqui que eu te conto. Aí ele falou, ninguém volta. Porque depois que você gravou 100, aí você já pegou o jeito. Eu já posso chegar lá, que já estamos na entrevista 143. Eu acho que já passamos dessa fase. Então, pronto, você já tem o segredo do sucesso. Já tem o segredo do sucesso. Isso. Mas tem outras coisas também, sabe, no sucesso, que além da constância, é o capricho. Olha o capricho aqui do teu estúdio. Sim. Né? Muito capricho. Outra coisa muito importante é você feito é melhor do que perfeito, mas busca sempre fazer direitinho, né? Então vamos fazer direitinho aqui pro nosso corte ficar legal e a galera ver.
3 dicas de ouro para essa pessoa que está querendo empreender hoje e acha que vai ser da noite para o dia. Olha, não vai ser. Primeiro, você vai precisar saber o que você quer. As coisas mais importantes para um empreendimento dar certo é você fazer alguma coisa que tenha a ver com a sua paixão, com uma coisa que você realmente acorda de manhã querendo falar daquilo, que você faria de graça. Você, cara, se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu faria isso de graça. Então, isso é a primeira coisa. Você faz uma coisa que você realmente gosta. Então, primeira coisa, não fica pensando naquilo que dá dinheiro, porque tudo dá dinheiro, tudo, absolutamente tudo dá dinheiro. Então, se você começar pelo que você gosta, você já tem aí uma coisa de sucesso. A segunda coisa é isso aí. Não desiste, cara. Faz. Você acorda e assim, eu não quero fazer, eu estou com preguiça hoje, ai o meu cabelo, ai meu olho está aqui lacrimejando hoje, mas eu vou fazer assim mesmo. Então, você faz. Isso é a constância, mantém essa coisa da constância. E a terceira coisa, que é mais importante do que... não é mais importante, mas tem que ser feito, é você aceitar que se não tiver perfeito, você coloca assim mesmo. E amanhã você melhora. E, assim, todo mundo hoje em dia que já cresceu muito, vai olhar para o teu primeiro vídeo e ver lá. Você morre de rir do teu primeiro vídeo, né? Verdade. Então, melhoria constante. Eu nem convido minha audiência a assistir os primeiros, que eu tenho até vergonha. Não, mas deixa Seguindo nessa pegada das dicas aí, me dá os 3 principais erros e razões psicológicas que levam esse empresário ao fracasso. A primeira coisa que leva à frustração inicial, né? Essa pessoa, ela não entende, ela não tem um autoconhecimento. Então, ela não consegue, ela tem um problema que sempre se repete nesse negócio, que não está dando certo. Se não está dando certo, a coisa está fracassando ali, ela tem um erro. E ela precisa parar e descobrir qual é o erro que sempre se repete no meu negócio. O que é que está acontecendo? Por que que eu só arrumo sócio que me dá a pernada? Por que que eu só contrato gente que me deixa no meio do caminho? Então, depois que você identifica qual é o erro que sempre se repete, você vai buscar entender, através do seu autoconhecimento, o que está por trás. Atrás de cada evento da nossa vida tem um aprendizado. Nada acontece na tua vida para te sacanear, acontece para você aprender. Tem um chamado ali. Se aquilo está se repetindo, atrás daquilo tem uma grande informação para você. Então, você precisa descobrir o que é que está. Qual é a coisa que está por trás disso te levando? Qual é a casca de banana que você sempre coloca para escorregar? Sim. Tem sempre uma casca de banana que você já sabe até, mas você fala, eu sei que aquela pessoa não vai dar certo. Você ignora, você faz uma vista grossa. Essa é o fundamental, né? Aí a outra coisa é você olhar para a procrastinação. O porquê que você está procrastinando fazer as coisas que você precisa fazer, né? Então, isso também é uma coisa importante. Qual é a causa da procrastinação? Toda procrastinação, atrás dela tem medo. Eu estou com medo, eu estou com receio, eu não quero fazer aquilo porque tem algo que está me impedindo. Isso é a principal causa da procrastinação, é medo. Medo. Tenho medo de algo. De que é que eu estou com medo? Né? Isso é muito, muito importante você identificar. E o outro erro fundamental dos empreendedores é aquilo que a gente já falou, a falta de consistência. A falta de insistência. Disciplina, né? Disciplina. Isso. Exatamente, disciplina. Se você não tem disciplina, nada vai adiante. Resiliência, acho que mais até do que disciplina. Na internet eu falo muito aqui de constância, né? Sim. O cara é constante. Cara, tudo que você faz repetidamente, insistentemente, uma hora vira. Exatamente. Uma hora dá fruto. Exatamente. Agora, a gente está falando aqui para 80% da população hoje que está passando um perrengue financeiro, sufoco, né? A gente falou até agora da pessoa que quer empreender, sair do CLT para o empreendedorismo. Baseado na sua experiência, né? Quais as estratégias mentais, né, que você sugere para esses empresários que hoje tá no olho do furacão lá? Esse cara que tá olhando pra gente hoje e fala assim, mano, eu não sei o que eu vou fazer. 3 dicas para esse cara hoje. A primeira coisa que eu diria é que não existe terapia mágica. Sim. Entendeu? Não existe terapia mágica, não existe fórmula mágica. Então, hoje tem muitas dicas na internet e as pessoas, às vezes, ficam seguindo essas dicas, elas não aprofundam em nada. Se você está passando por perrengue, se você sente que a tua vida não está fluindo,
você precisa investir em você mesmo em primeiro lugar. Procure um psicólogo. Eu digo para todo mundo, a psicologia é o melhor investimento que você faz na sua vida, o autoconhecimento. Então, tem várias ferramentas, tem vários terapeutas, tem vários coaches por aí, mas no momento que você precisa entender por que a tua vida está ali, você se sente andando em terra fofa, você tenta caminhar, mas não vai. Você está caminhando em terra fofa, você precisa olhar para dentro. Primeira dica é essa, é você investir no autoconhecimento, que as pessoas investem em roupa, em carros, em plásticas, em procedimentos, mas elas não investem em olhar para dentro. E você vai ficar só maquiando. É como se você tivesse com uma parede toda rachada e você tivesse toda hora cobrindo ela com a camada de tinta, mas a rachadura está ali por trás, não vai resolver. Então, primeira coisa, se você precisa investir em você mesmo, primeira coisa. A segunda coisa, da partir do momento que você entende o teu caminho, você vira a chave, é fazer aquilo que você tem que fazer. É acordar de manhã e não dar trela para o desânimo. 1, 2, 3, vai e faz. Então, todos nós, por mais autoconhecimento que eu tenha, tem dia que eu acordo e falo, Clenice, você já tem 66 anos, por que você não vai viajar? Não deixa isso tudo para lá, e nananana. E aí eu falo, ô, dona, levanta daí e vai fazer o que você tem que fazer, porque ou você levanta e faz o que você tem que fazer, ou você vai ficar 30 anos aí deitada nessa cama, esperando a morte chegar. E eu quero viver a minha vida intensamente, cada minuto, aproveitar cada segundo da minha vida. Então, eu levanto e vou. Então, levanta e vai, faz 1, 2, 3 e já, levanta dessa cama. O banho gelado funciona nessa situação, né? Mais do que o banho gelado, eu diria para você, quando você acordar de manhã, senta na cama, bota o seu pezinho no chão, inspira e pensa, quais são as 3 coisas que eu preciso fazer hoje para o meu objetivo maior? Se você fizer isso todo santo dia, na hora que você acordar, você pode ter certeza que você vai fazer pelo menos 2 dessas 3 coisas. No outro dia você faz mais 2. E no final de 1 mês você já terá feito muita coisa para o seu objetivo maior. Agora, tem uma questão aqui, Gida. Muita gente nem sabe qual é o objetivo maior dela. Esses 80% são pessoas, eu te garanto, que a maioria, 80% desses 80%, nem sabe qual é o objetivo maior dela. Quando você fala de objetivo, você fala de propósito, você fala de missão, você fala de chamado. Eu acho que tem vários nomes, né? Na igreja, a pessoa fala no evangelho que é um chamado, é uma missão que Deus deu. No empreendedorismo, a gente fala de propósito. Mas, na realidade, tudo isso é algo que a gente, como você falou, que a gente faz com tanto amor, com tanto prazer, que a gente faria até de graça. E a prosperidade vem algo natural. Vem naturalmente. Me diz como que a pessoa identifica isso na vida dela? Qual é os principais sinais que ela pode ter, assim, que ela está fora do chamado e como identificar o propósito dela ali na vida dela? Deixa eu te falar uma coisa, contar uma história aqui que eu vi na internet, inclusive, é muito interessante. Então, assim, eu acredito que ninguém veio ao mundo a passeio. Eu tenho essa fé, que nós estamos aqui por um propósito maior de interação com o outro, de aprender alguma coisa com o outro. Ontem eu estava em São Paulo e eu peguei 2 Ubers e um contou a história dele toda, né? Parece que o pessoal adivinha que eu sou psicóloga e vai contando que estava já no 3º casamento, ele só arrumava mulher que largava ele, não sei o quê. Só arrumava problema. A síndrome do dedo podre. O outro odiava a mãe, que a mãe morreu alcoolista, não sei o quê, que ele também teve problema com o álcool e acabou que ele hoje está no AA e resolve e tal. E aí, no final, quando eu desci, eu falei, você já pensou que a tua mãe veio para te ensinar, ele odiando a mãe? E quem odeia a mãe vai tratar porque não vai ter sucesso na vida. Né? O pai representa o trabalho e a mãe representa o sucesso. É mesmo? Então, se você está de mal com seu pai, você pode até vencer na vida, só que com muito esforço. Você tem que trabalhar triplicado para conseguir alguma coisa. O que todo mundo consegue facilmente, você tem que... E com a mãe você acaba não tendo o sucesso que você poderia ter, se você está inimigo da sua mãe. Aí eu falei para ele, não falei nada disso para ele, mas eu falei para ele, você já pensou que a sua mãe pode ter vindo para te ensinar o que você não deve ser? Aí ele, nossa, foi a primeira vez que fez sentido para mim. Então, todo mundo veio para fazer a diferença para alguém no mundo. Entendeu? Às vezes a gente não veio para ser um Einstein, a gente não veio para ser um Trump. A gente veio, às vezes, para ser um bom pai, um bom filho.
Isso aí. Entende? Então, a gente, às vezes, essa missão, às vezes, é com a pessoa mais próxima que está com a gente. Então, eu vi outro dia na internet uma senhora que ela trabalha limpando banheiro de boate. E, às vezes, feliz da vida, Olha, e aquilo completa ela. O que é que ela disse? Eu adoro fazer esse trabalho, porque as meninas brigam lá com os namorados, às vezes elas beberam demais, estão passando mal aqui no banheiro, eu vou lá e eu acolho elas. Olha que maneiro. Eu acolho, eu dou conselho. E tem até uma história maior ainda, assim, não é maior, porque nenhuma história é maior que a outra, mas tem uma outra história, assim, é uma história conhecida, né? Todo mundo conhece o Chico Xavier. Sim. Né? Então, Chico Xavier, dentro da crença do espiritismo, um dos grandes aí, né? E aí ele disse que teve uma psicografia dele, que ele contando quando ele chegou lá do outro lado. Ele contando que vinha uma luz enorme. Ele disse, nossa, eu fiz um bom trabalho, que ele era muito vaidoso, né? Muito vaidoso. Assim, eu fiz um bom trabalho, o próprio Cristo veio me receber. Meu Deus, eu fiz um ótimo trabalho. E aí, quando ele chega perto, quem era a pessoa que veio recebê-lo? Maria. Quem era Maria? Limpava os banheiros do centro de Uberaba. Então, ele percebeu, ali, estou até arrepiada aqui, que Maria era a luz que veio para ancorar o trabalho dele. Ela tinha muito mais luz do que ele. A Maria, que limpou durante anos os banheiros do centro de Uberaba. Às vezes é uma pessoa que não está na mídia, que ninguém sabe, mas está ali cumprindo o propósito dela. Então, todo mundo tem um propósito. Qual é o verdadeiro propósito da vida, gente? Só tem um: amar e ser amado. Eu costumo falar muito aqui, e eu já falei em muitas entrevistas sobre isso, duas coisas que você falou que, assim, você trouxe ali sobre, eu acho muito válido sobre essa visão do Chico Xavier, né, mas na Bíblia ela fala, primeiro passo, honrar teu pai e tua mãe para que se prolongue seus dias na terra. Exatamente. E quando você falou sobre talento, a Bíblia também fala que ela traz, que Deus dá dons e talentos para nós irrevogáveis. Todos nós temos dons e talentos irrevogáveis. Exato. Se você parar para analisar, você é bom em alguma coisa, você faz algo que outra pessoa não faz. Você faz algo tão excelente, que você é o único. Lógico. E quando você consegue achar esse dom, esse talento, você consegue descobrir ele, alinha a tua vida profissional, você não precisa trabalhar nunca mais, porque você vai ter tanto prazer em fazer aquilo, você tem tanta habilidade que isso tem a ver com a missão que Deus deu para você. Exatamente, aqui nessa terra. Então, e aí, quando você alinha isso, a prosperidade é natural. Natural, porque assim, ninguém tem a mesma digital. Sim. Então, isso é a grande maravilha da vida, né? Ninguém veio para o mundo sem dom. Não existe. É verdade. Ninguém veio sem dom. E esses dons são irrevogáveis. O teu dom só porque você não se olha. Então, a gente está vivendo um momento, outro dia, inclusive, por isso que eu sou essa blecha de histórias, né? Eu estava atendendo um jovem que ele terminou um relacionamento e ele falou assim, não estou sentindo nada, estou achando tão estranho, porque eu vivia agarrado com ela, e eu era dia e noite, e aí ela foi embora, ele desistiu do relacionamento porque ela foi para outro país, ele disse que não queria relacionamento à distância, e eu não estou sentindo nada. Eu falei, o que é que você está fazendo para parar a sua mente? Aí ele falou o jogo. Então a partir de hoje, era quarta-feira, você vai ficar sem o jogo, sem ficar nas redes sociais, de jejum de rede social, até domingo você me conta, porque você me conta o que aconteceu. Aí, acho que antes de chegar domingo, ele disse assim, Deus me livre, eu não estou aguentando mais, eu estou desesperado. Então, o que é que está acontecendo? As pessoas não estão mais se ouvindo. As pessoas não param para ouvir a si mesmas. Elas estão sempre com um fone de ouvido, o tempo todo. Se elas vão caminhar, é com fone de ouvido. Se elas estão lavando prato, é com fone de ouvido. Elas estão na rede social 24 horas. Isso também é uma outra dopamina. É uma dopamina que nós estamos colocando na nossa vida, que ninguém tem mais espaço para se ouvir. Então, para você saber o seu dom, você precisa olhar quais são as coisas que você gosta de fazer. Né? É um exercício que eu falei várias vezes aqui. Eu tô em 140 entrevistas, mas eu tenho os mesmos assuntos aí, que eu falo muito de saúde mental. Eu oriento a galera a fazer assim, se eu estiver errado, você me corrija. Como que você vai descobrir o dom? Assim, através desse exercício. Eu peço a pessoa para passar uma linha no meio da folha e eu boto assim, atividades que te dão energia, atividades que tiram tua energia. Sim.
Porque tem a atividade que a gente faz que revigora a gente, renova a gente fica cheio de energia. Exatamente. E tem atividade que a gente fica pesado, fala, cara, não aguento mais fazer isso. Não aguento fazer isso. E as atividades te dão energia, você começa a seguir a linha, identificar aquilo ali. Exatamente. Então, uma mulher que ela descobre que ela faz um bolo maravilhoso, e ela faz aquele bolo, ela ganha dinheiro com isso, ela está no dom dela. Aquela que costura, aquela que faz maquiagem, aquela que faz comida, faz aquela marmita que, meu Deus do céu. Então, todo mundo pode ganhar dinheiro com o seu dom. Mas tem um grande problema aí. Qual é? A maioria das pessoas que começa a buscar isso, a maioria descobre que está no lugar errado. E aí tem que fazer essa transição. Olha, eu tenho uma experiência um pouco diferente. Sim. Durante anos e anos, eu fiz transição de carreira. Até eu chegar e assim a me posicionar como uma psicóloga para empresários, eu fiz transição de carreira. E a maioria das pessoas estavam na carreira certa. Elas só estavam olhando para o lado errado da carreira. Sim. Entendeu? Elas não estavam assim... Vou dar um exemplo para você. Chegou uma vez para mim uma garota que estava terminando sociologia na UFRJ. E ela disse, eu não sei o que fazer com isso, eu não quero ser professora. E se eu não quero ser professora, o que é que eu vou fazer? E aí, assim, eu mostrei para ela várias possibilidades de trabalho em cima da sociologia. Eu tenho uma expertise que é ver possibilidades de negócio, né? Isso é uma expertise minha. Eu consigo ver possibilidade de negócio onde ninguém nunca viu. Sim. Então, todo mundo que chegou para mim, a maioria estava na carreira certa, né? Ela só estava olhando para uma área da carreira. Por exemplo, vou citar aqui o exemplo do advogado que eu estou mentorando. Ela estava no lugar certo, mas fazendo de forma errada, é isso? Sendo generalista, por exemplo. Hoje em dia, não dá mais para você ser generalista. Nenhum psicólogo, nenhum advogado pode ser generalista. Um psicólogo, ele está habilitado a atender qualquer pessoa, criança, velho, adulto. Nós temos ferramenta para isso. Agora, eu fiquei 5 anos na clínica de álcool e drogas, não fiquei mais do que isso. A pessoa que está há 20 anos, ela tem muito mais habilidade do que eu para atender uma pessoa de álcool e drogas. Eu estou há mais tempo atendendo a psicologia do trabalho, transição de carreira, negócios. Então, eu tenho muito mais habilidade para isso, porque, além de ser psicóloga, também fui empresária por muitos anos. Então, eu tenho muita habilidade nisso. Então, dá exemplo, o advogado também ele pode atender qualquer pessoa. Mas aí tem o advogado criminalista, o advogado de família, o advogado disso, o advogado aqui. Isso não tem a ver com a diferença de coach e mentor? Porque o mentor ele tem que bater no peito e falar, ó, essa dor que tu tá sentindo, eu senti e venci. Não é isso? Você tem autoridade para falar hoje. Eu já fui empresária, sim. Eu já passei por essa situação e eu tenho autoridade para falar. E o bom coach é aquele que ele é coach naquilo que ele sabe, naquele caminho que ele foi. Porque ele já viveu? Ele já viveu, sim. Porque imagina que você contrataria um coach que ele... Não vou falar de coach, você vai fazer uma trilha, né? Veadeiros, por exemplo, com um cara que já percorreu aquela trilha 1000 vezes ou com um cara que tem o melhor GPS. Olha, cara, eu tenho um GPS aqui, ó, maravilhoso. Aí, se você chega lá e tem um cara com GPS, que a maior tecnologia do planeta, mas tem um cara que já conhece cada pedrinha daquele caminho. Qual é que você contrata? Eu vou te responder com um exemplo, que eu tive um debate aqui que foi muito sinistro aqui no meu... A pessoa bateu no peito e falou assim pra mim, eu posso falar de casamento porque eu casei 8 vezes. E eu virei pra ela e falei assim, não deu certo. Mas qual deles você venceu? Você só teria autoridade para falar para mim de casamento se você tivesse 40 anos de casamento com a mesma pessoa como meus pais têm. Eles têm autoridade para falar de casamento. Você não é o que você viveu, é o que você viveu e venceu. É basicamente isso, não é? Sim, sem dúvida nenhuma. Né? Apesar de que eu não concordo tanto, porque assim, eu tive 2 casamentos. Sim. Então as pessoas falam, não deu certo. Deu. Para mim, o meu primeiro casamento deu certo durante 11 anos. Deu super certo, tive um filho e tudo mais. Então... melhor impossível, foi o casamento perfeito, que eu tenho um filho, tenho um fruto desse casamento. Depois eu casei de novo, fiquei 10 anos até que meu marido faleceu. Então eu tive 2 casamentos muito bem sucedidos. Você corrigiu as falhas do primeiro e estava ali no segundo. Quando cheguei no segundo, eu cheguei para ele e falei assim, olha, eu errei nisso, nisso e nisso. Não permita que eu cometa os mesmos erros. Eu não estou sendo generalista aqui falando que casar com uma pessoa e ficar com arentamento é o certo. Você pode ter passado... Sim. Problemas sérios no primeiro, no segundo e no terceiro casamento, você encontrar a pessoa correta e viver a vida ali tranquilo. Agora, 8 casamentos, aí já é uma pessoa que ela não conseguiu se fixar em nenhum, ela não aprendeu, assim, porque o que... O problema era dos 8 maridos, né? O que se percebe... Ou era dela? O que se percebe é que essa pessoa não aprendeu com os erros. Sim.
né? Porque você pode separar e aprender. E eu tive o segundo casamento completamente diferente, porque eu cheguei para o meu marido e falei assim, eu errei, eu cometi tais e tais erros, por favor, não permita que eu cometa de novo, não deixe, seja estaca na boca do crocodilo. Né? Então, assim, o Lacan, que é um psicólogo, ele fala assim, que o homem precisa ser estaca na boca, o pai, principalmente, precisa ser estaca na boca do crocodilo. E quem são as crocodilas, gente? Somos nós, mães. Nós somos crocodilas. A gente quer tragar o filho. E quando a mulher traga o filho, ela domina, não deixa o homem ser pai, ela traga o casamento dela também, o casamento da Beleléu. E o pai, ele precisa ser forte, ele precisa travar essa loucura materna, porque a mulher fica um pouco doidinha quando ela tem filho. Então, se o pai não for apaixonado o suficiente, não for essa estaca na boca do crocodilo... Ele não suporta as dificuldades do casamento. Então, nós estamos precisando de homens que sejam estaca na boca das crocodilas. É verdade. Eu escutei uma história, ainda nesse assunto, tá? Sim. Sobre casamento. Eu vi na internet uma vez uma história do Barack Obama e da esposa dele, onde eles foram jantar num restaurante. E aí, quando eles chegaram para jantar no restaurante... Eu não sei se isso é verídico, tá? Mas eu vou... Mas vamos ver. O que importa é a moral da história, né? Quando ele chegou para jantar no restaurante com ela, quem veio servir a ele era um garçom que foi namorado dela quando ela era mais nova. E ele, numa de tentar sair bem, catucou ela e falou assim, tá vendo aí? Se tivesse casado com ele, hoje você estava servindo no garçom. Aí ela falou, você tá enganado. Se eu tivesse casado com ele, ele era o presidente hoje. Exatamente. Então, baseado nessa história, baseado naquele jargão de não é atrás de todo homem que tem uma grande mulher, e sim ao lado de um grande homem que tem uma grande mulher, eu quero saber o impacto do casamento na vida do empresário hoje. Olha, o casamento é uma das pernas dos meus 4 pilares, né? Sim. Então, relacionamento, porque do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. Então, o padrão de comunicação que você tem na empresa, você trouxe do teu pai e da tua mãe. Se o teu pai era autoritário e não deixava você se expressar, você provavelmente não vai deixar seu funcionário se expressar. E assim também como você não vai deixar sua esposa se expressar. Entendeu? Então, ele vai manter esse padrão. E eu tenho muitos casos desses. Atendo muitos casos desses, que a pessoa teve pais muito autoritários e quando a mulher tenta falar alguma coisa, o marido explode. Você quer arranjar briga? É isso que você quer? Você quer brigar? Você está querendo brigar? Então, ela, não, eu só quero conversar. Mas ela, assim, é impossível conversar. Então, nas minhas mentorias, muitas vezes vêm as esposas, né? Por conta desse impacto que tem. Dela, às vezes, não conseguir se expressar ou impedir, ou ser o contrário, ser a esposa que impede o cara de crescer. Porque ela é medrosa, porque na história de vida da família dela, ela passou por muitas perdas. O pai perdeu a fazenda, o pai perdeu a empresa, o pai perdeu isso. Então, o marido está ali arrojado, querendo crescer, e ela cortando. Então, o impacto é gigantesco. Isso não é intencional. Às vezes ela nem percebe. É totalmente... Olha só, essa é uma questão importante de ser dita aqui. 95% das nossas ações são inconscientes. Olha que loucura. Nós somos dominados por nosso inconsciente. Por isso que é importante você trazer do seu inconsciente aquilo que está te impedindo de avançar. É sempre um conteúdo inconsciente. Você está honrando. Assim, eu já tive um caso sobre isso tão interessante que uma filha de um professor, ela dizia que toda vez que ela pedia alguma coisa grande ao pai, o pai dizia assim, minha filha, se eu ganhar na loteria, eu te dou isso. E aí, no dia que ela comprou um apartamento à vista em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro, ela se sentiu extremamente culpada. Meu Deus, meu pai trabalhou 35 anos, ele nunca conseguiu sair lá de Bento Ribeiro, e eu acabei de comprar um apartamento à vista em Botafogo. E aí ela deu um tiro no pé. Ela se demitiu da empresa. Quando você falou um tiro no pé, eu fiquei até assustado. Eu achei que era um tiro real aqui, mas não é não, gente. Ela deu um tiro no pé no sentido de se auto-boicotar e sair do emprego. Então, uma pessoa, uma esposa, por exemplo, que ela tenha esse medo de crescer, porque ela está traindo o pai, crescendo mais do que ele. Isso é um grande problema, tá? Para homens, principalmente. Não querem se tornar maiores do que o pai. Então, isso é sério, entendeu? E aí eu digo sempre, olha, quanto orgulho, já vai lá e conta para o seu pai que você comprou e vê
porque ele vai ficar orgulhoso de você. Ela assim, eu passei 3 noites sem dormir, Clenice, depois que eu descobri isso, que eu tinha dado esse tiro no pé. Então, isso acontece muito nos negócios. O negócio está avançando, e aí, de repente, dependendo do padrão emocional da família, né, ou o esposo ou a esposa tende a vetar, a não deixar a pessoa crescer muito, entendeu? Recentemente, eu estava preenchendo lá o diagnóstico de uma empresa, de uma mentorada, e ela disse, não, eu falei, quem criou a empresa? Que ela é sócia do marido. Foi ele. Ah, é? E, assim, ela hoje é CEO da empresa. Aí, assim, mas na época eu tive muito medo, eu nem queria, ele era CLT, e eu nem queria que ele saísse, porque a gente tinha uma vida boa, eu tive muito medo. Então, ele enfrentou e foi. Então, assim, é legal ver esse reconhecimento, porque às vezes a pessoa fala, não, foi eu que criei, eu falei, não, ele criou, mas ela hoje é CEO da empresa. Entendeu? Mas ela reconheceu isso. Eu tive muito medo. Nossa, eu tive muito medo. Então, acontece muito. Eu já vi vários casos da pessoa ter que se separar para fazer um negócio avançar. Isso aí é aquele caso de que o cara fala, depois que eu separei, minha vida prosperou? Pode ser essa situação? E quais os sinais hoje? Por exemplo, quem está assistindo a gente hoje, que é casado, de repente está passando um problema financeiro, como que ele identifica que esse problema pode estar dentro da casa dele? Tem um caso assim, que é bem, assim, para esses 80% aí, bem comum, né? O caso de uma pessoa que o marido era empregado de uma gerente de um restaurante e ele queria ter o próprio restaurante. E ela não deixava. Então, ele queria vender a casa, não a casa inteira, mas dividir e vender uma parte para montar o restaurante. Ela, não. Ele assim, mas olha teus sobrinhos, todos chegaram lá do Nordeste e montaram um negócio, estão prosperando, porque só eu não posso ter. Não. Ficou anos e anos ele tentando e ela, não, eu quero um na mão do que 10 voando, eu não quero o meu garantido. E aí chegou o ponto, ela disse, não tem alternativa, eu vou me separar de você então, porque assim eu tenho metade da casa, metade da casa é minha, e assim foi feito. Ele separou, montou o negócio dele, prosperou absurdamente, e depois ela falou para mim, não tinha outro jeito, porque eu nunca iria aceitar. Caramba. Nunca. Ela falou assim, ele fez certo, ele fez o correto. Eu apoio a decisão. Hoje eu percebo que ele tinha que fazer isso, porque eu nunca iria aceitar. As coisas têm que ser maleável, né? Dentro da crença dela, dos medos dela, para ela vender parte da casa dela era perder. Então, essa pessoa prosperou muito. Para você ter uma ideia, a parte da casa que ela ficou, pegou fogo. Caraca. Pegou fogo, teve um incêndio lá e a casa pegou fogo e ele foi lá e refez tudo para ela. Refez tudo, um homem bom. Um homem muito bom. Um homem muito bom. Mas ele deu a gente chama um tapa de pelica nela, né? Porque ele mostrou para ela. Ele, assim, Mas eles reataram depois, não? Não, nunca reataram. Então ela praticamente perdeu a casa, o marido, por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria, por não apoiar o marido. Então, assim, muita gente não apoia. Tá? A maioria das famílias tem um sonho. Qual é o sonho da família brasileira? Estuda para você ser alguém. O que é ser esse alguém? Arrumar um bom emprego. E, para mim, na minha visão, eu sempre falei isso. Outro dia eu falei para minha nora. Minha nora estava trabalhando numa grande empresa e ela estava enlouquecida, querendo sair. Eu falei, a pior decisão do ser humano é dar a alguém o direito de te demitir. Eu sou extremamente, 100% a favor do empreendedorismo. Sim. Entendeu? 100%. É claro que todas as empresas precisam de funcionários, né? De pessoas, mas eu tenho prestadores de serviços hoje. Entendeu? Seja empreendedor, crie seu próprio negócio, porque não dê a ninguém o direito de demitir. Para mim, a pior coisa que pode acontecer na face da terra é você dar a alguém o direito de demitir. Entendeu? Não tem nada pior do que isso. Então, faça do seu saber um negócio. Seja fazer bolo, seja fazer um site, seja, sei lá, inventa, cria. Se você for persistente, você consegue. Muito bom. Cara, dá nem vontade de acabar esse podcast. Mas explica pra gente, você falou dos 4 pilares. O primeiro você já explicou pra gente, que é essa questão emocional, né? Conjugal, né? De casamento. Quais são os outros 3 aí? O primeiro pilar é você conhecer todo o teu histórico familiar. Você com seu pai, sua mãe e seus irmãos. Foi nesse caldeirão, né? Pai de um lado, mãe do outro, que você foi criado.
Então, tem toda a estrutura paterna e materna que impacta as tuas decisões hoje. Não tem como escapar disso. Eu não quero nem saber da família do meu pai, nem da família da minha mãe. É tudo doido. Cara, você veio dessa família doida. Então, tenta entender essa família doida. A partir de você entender essa família doida, você vai se entender. O segundo pilar é carreira, porque sem dinheiro ninguém vive. Então, o segundo pilar é você entender a sua carreira. Por que você faz o que você faz e por que você faz do jeito que você faz? Vai lá na primeira estrutura familiar que você vai descobrir. O terceiro que eu falei, que é esse relacionamento que impacta, e o último é saúde. E saúde não no contexto de que se você não tem saúde, você não trabalha. No contexto do padrão familiar. Como que o padrão familiar de saúde impacta a tua carreira hoje? Entendeu? Tem várias coisas por isso. Eu já tive um paciente que os avós dele eram cegos, os avós paternos. Então, o pai dele foi o primeiro olho da família. Então, esse menino, extremamente talentoso, mas o trabalho dele demorava demais, porque ele era muito perfeccionista, ele não conseguia delegar. E aí, quando ele passou por mim, eu entendi. Eu falei, tá, entendi, porque seus avós eram cegos. Mas o que é que isso tem a ver? Tudo. Seu pai foi o primeiro olho, ele foi responsável por controlar essa família toda, escolhe como carreira ser piloto de avião, se errar, morre. Então, ninguém pode errar nessa família. Como não pode errar, você procrastina. Que uma das coisas também que leva à procrastinação é o perfeccionismo. Então, eu tenho medo de errar, eu procrastino. Entendi. Medo, entendeu? Então, esses são os 4 pilares. Então, você precisa estar com esses 4 pilares equilibrado, minimamente equilibrado, para a tua vida fluir. Se tem uma perna quebrada, você já viu. Se a mesa tivesse quebrada aqui, estaria os copos caindo, tudo caindo. A gente precisa equilibrar a vida. A vida pede equilíbrio. E conta pra gente quais são aí os principais cases de sucesso que você tem aí na sua mentoria, porque você me contou alguns aqui, mas dá aí pelo menos uns 2 aí para nossa audiência entender o poder da mentoria e do investimento, do valor bem investido numa pessoa que pode mudar a vida dela. Eu poderia te passar aqui o dia todo te contando casos, mas eu vou te contar um bem interessante. Por quê? Porque o que é que isso mostra? Ele é didático. Ele mostra que, às vezes, a gente tem internamente uma empresa bilionária dentro da gente, mas a gente está olhando para o lado errado. Como eu falei aqui nesse podcast, a maioria das pessoas estão na expertise certa, ou não, né? Esse caso o cara não está. Então, esse caso é do Guilherme Rangel, dono de um produto chamado WhatsApp, que é um aplicativo para fazer recuperação de carrinho abandonado. O que é carrinho abandonado? Quando você fazer uma compra na internet, tua mulher te chama e você, ai meu Deus, perdi. Aí você deixa para lá, até esquece que estava comprando, então ele vem com o aplicativo dele e vai recuperar essa venda para aquele infoprodutor, para aquela loja. Esse rapaz, ele estava numa mentoria em janeiro de 2017 para aprender a ensinar as pessoas como importar produtos da China. Né? E eu estava com ele e eu perguntei para ele assim, nesse momento ele ainda não era meu mentorado, eu só perguntei para ele, qual é a tua formação? Ele falou, engenheiro de TI. Aí eu fiz doutorado na Alemanha. Nossa, então tu gosta de TI, né? Amo. Tá. Então, você é um engenheiro de TI que fez a formação, fez a graduação, o mestrado, doutorado, pelo menos estudou aí uns 10 anos, 12 anos. E aí tu largou tudo isso para fazer esse negocinho aí de importação, entendeu? Você não tolera o óbvio, meu amigo. Quando eu falei isso para ele, você não tolera o óbvio, essa palavra, você não tolera o óbvio, mudou a vida dele radicalmente. Depois a gente se encontrou algumas vezes, claro, para trabalhar melhor isso, mas a partir dessa fase e de ele voltar para o propósito dele, voltar para o saber dele, aquela história do dom que você me perguntou há pouco. Qual era o dom dele? Ser engenheiro de TI, um resolvedor de problemas de TI. Estava desviado. Há 9 anos batendo cabeça, 9 anos batendo cabeça. Já tinha feito inúmeros negócios, tudo quebrado, porque estava fora do propósito dele. Então, às vezes, as coisas não dão certo na tua vida porque você está fora do teu propósito. No que ele voltou para o propósito dele, isso foi em janeiro. Em maio, ele já tinha um negócio, a empresa e um negócio pronto. Em novembro, na Black Friday, ele fatura o primeiro R$1 milhão e a empresa hoje já faturou 5 bilhões
de reais. Então, você pode ter uma empresa bilionária dentro de você, mas você não está nela porque você está fora do seu propósito. Então, o dinheiro investido para você encontrar o seu propósito é caro ou barato? Me responde aí. É caro ou barato você investir um pouquinho de dinheiro para você descobrir qual é o seu propósito? Essa é a questão que você tem que se perguntar. Porque toda vez que uma pessoa termina um processo comigo, eu pergunto para ela, foi caro ou foi barato? E a pessoa falou, foi de graça. E o retorno disso pode ser eterno, porque você não vai mudar não só a sua vida, mas a vida da próxima geração, dos seus filhos, netos. Eu acho que vocês podem buscar... o melhor investimento que você pode fazer hoje é na tua... Então, quando eu olho na internet, a empresa lá, eu vejo que ele atua em mais de 1.500 empresas, e eu fico pensando como que aquela minha frase impacta não só a ele, mas essas 1.500 empresas que ele atua. Olha o poder do trabalho de uma pessoa. Então, a gente não tem noção do impacto que a gente causa muitas vezes. A gente precisa ter. Quando eu olho lá na internet, eu vejo lá a quantidade de empresas que ele atua, eu falo, eu estou impactando com aquela frase, você não tolera o óbvio, essas empresas todas, milhares de pessoas que nunca ouviram falar de Clenice Araújo, estão sendo impactadas por essa fala, por aquela percepção, por ver que a pessoa estava fora do propósito total dela. Então, o que eu faço é mágica o tempo todo. A mágica de levar a pessoa para o lugar certo. Porque tem uma história que, para mim, foi muito impactante, que eu quero te contar aqui, Gida, que foi o seguinte, quando eu tinha um sonho recorrente quando eu era criança. Eu sonhava que eu chegava de caminhão, né, naquela época a gente andava em cima de um caminhão assim, aberto e tal. Eu chegava numa cidade, estava me mudando com meu pai, porque eu tinha muito desejo de mudar, e minha família, só que a gente chegava num lugar que não tinha... Ninguém falava a minha língua e nem eu falava deles. A gente não conseguia se entender. Eu tive esse sonho por muitos e muitos anos. E no primeiro dia que eu sentei na sala de aula, isso foi uma história também, quando eu cheguei na porta da faculdade para fazer psicologia, eu fiquei pensando 30 minutos a 40 minutos se eu descia ou não do carro. Porque eu falei, já fiz uma faculdade, não consegui fazer o que eu queria, o que é que eu vou perder meu tempo e meu dinheiro aqui? Será que é isso mesmo? Não. Eu fiquei uns 40 minutos na porta da faculdade pensando se eu ia ou não, mesmo depois de tudo aquilo que eu te contei. E aí eu tomei a decisão, eu escutei uma voz interna. Às vezes a gente escuta a nossa própria voz e a gente fica achando que... Mas os nossos mentores, né, eles falam para a gente mesmo, eles falam através das nossas intuições. Sim. Assim, fica presente que você consegue. E aí, quando eu escutei isso, eu saí do carro e fui para a sala de aula. Quando eu sentei aí eu saí dali com a decisão, eu vou sentar na primeira cadeira e eu vou focar no professor, eu vou focar na aula e eu vou ficar presente. Ficar presente é você estar ali, inteiro. E eu me lembro da roupa que eu estava usando nesse dia, eu lembro de cada minuto disso, cada segundo. Eu sentei na primeira cadeira e foquei no professor, e quando eu sentei, eu senti como se várias partes perdidas minhas se acoplassem ali. Pluco, pluco, pluco. Como a gente diz que a gente tem 7 corpos, né? O corpo físico, mental, espiritual, tem um monte. E aí eu fui sentindo como se cada parte minha acoplasse. Foi um momento muito emocionante, que toda vez... Aquilo te completou ali, você fala, cara, tô no lugar certo, meu Deus, naquilo que Deus preparou para mim. Nossa, foi incrível. Então, isso depois de quantos anos? Eu estava com 40 anos quando eu fui para a faculdade. Olha só, quanto tempo levou para chegar ao teu propósito. Para chegar no propósito real, no meu propósito real, para aquilo que eu vim fazer aqui. Por isso que eu faço com tanta maestria o que eu faço hoje. Porque eu tenho clareza que eu estou no meu propósito. Eu nunca tenho preguiça de atender uma pessoa. Nunca. Eu posso ficar o dia todo atendendo. Eu não me canso. É uma coisa que eu faço com muito prazer. E uma pessoa que está assistindo a gente hoje não precisa esperar 40 anos para chegar a esse propósito. Com uma mentoria hoje, você com 20 anos de idade, começando sua vida profissional, você pode chegar nesse lugar. O que eu falo para os jovens que eu atendo é assim, não vá se ficar sábio com 60 anos, isso é burrice. Fica sábio agora. Por quê? Porque eu entendi isso. Porque a partir das minhas aulas de psicologia, quando a minha professora Terezinha Ciães, uma professora que eu nunca esqueço o nome, ela falava, escute os jovens, eles também têm o saber deles. E eu passei a escutar meu filho. Foi aí que eu passei a escutar meu filho melhor. Escute os jovens também têm sua própria sabedoria. Sim. Então, eu passei a dizer, eu vi a sabedoria nele quando ele dizia, a gente tem que se pagar primeiro. Se eu não tivesse ouvido essa professora, eu também não ouviria o meu filho. Né? Que hoje é um economista.
né? Hoje é economista, muito bem, graças a Deus. Então, escute, um jovem tem a sua sabedoria. Então, os pais precisam escutar os seus jovens e os jovens precisam se escutar, olhar para dentro e fica sábio hoje. Não deixa para ficar sábio depois de velho, que isso não tem graça nenhuma. É ridículo ficar sábio hoje em dia, depois de velho, porque você tem todas as informações aí, está tudo na mão, está na palma da sua mão. Só que o jovem, não é só o jovem, é muito seletivo. Ele só pega na internet aquilo que interessa, ele não é um buscador. Então, jovem, seja um buscador, saia da bolha, pega um alfinetinho e fura essa bolha. Não fica só assistindo aquele mesmo podcast, aquela mesma coisa, porque a gente precisa de diversidade de pensamentos. Então, você que é jovem que está ouvindo esse podcast, fura essa bolha, busca novos conhecimentos, novas expertises, procura se conhecer, fica sábio hoje. Isso é legal. Né? Depois você chegar com 60, ai meu Deus, se eu pudesse ter a cabeça que eu tenho hoje, o corpo de 20. Eu não tenho esse tipo de arrependimento. Eu não tenho. Eu não tenho porque eu acho que de alguma forma eu vivi um pouco da sabedoria de cada idade. Eu me joguei na vida, mas me joguei mesmo. Vou te dar um exemplo muito claro disso. Eu passei um processo muito complicado há 7 anos atrás com meu irmão. Eu perdi um irmão com 34 anos com câncer. Ao lado da mesa da cama do meu irmão tinha um cara que tinha uma situação financeira muito boa. E o maior arrependimento dele, porque ele estava na mesma situação que o meu irmão, numa fase terminal, não foi os erros que ele cometeu, foi o que ele deixou de fazer. Exatamente. Então, assim, é um cara muito bem sucedido, é um cara que teve uma estrutura familiar, criou assim um império, o dinheiro dele não comprava a saúde dele. E ali, naquele momento, ele não falava, eu errei nisso, errei nisso. Não, ele falava assim, por que eu não abracei mais? Por que eu não perdoei fulano? Por que eu não amei cicano? Por que eu não fiz diferente com isso aqui? Por que eu não fiz isso? Eu conversei com esse cara. E o arrependimento dele era esse. Ali eu tirei um dos maiores conselhos da minha vida ali. Então, hoje, eu busco aquilo que realmente meu coração coloca ali e fala assim, cara, isso aqui tem a ver com o teu chamado, teu propósito, eu entro de cabeça e vou lá fazer. Exatamente. Assim, a minha abordagem terapêutica, Gida, é sempre nesse sentido, né? Eu já fiz muita terapia na vida, né? Antes de ser psicóloga, eu fiz bastante terapia. E muitos psicanalistas que eu fui, e outras linhas também, não fiz só psicanálise, eu sempre fui uma buscadora. E fiz várias linhas de atendimento e muitas eu saía dali com raiva da minha mãe, com raiva do meu pai, porque eles eram culpados das coisas e não sei o quê, não sei o quê. E muito antes de me tornar psicóloga, uma vez eu estava com uma amiga e a filha dela que estava revoltada porque descobriu que o pai tinha uma filha da idade dela. Ou seja, o pai teve 2 filhos no mesmo ano com mulheres diferentes. Ela estava muito revoltada e mais revoltada ainda porque que a mãe não se separava dele. Como é que você aceitou isso, né? E aí, naquele momento, eu me lembro também onde eu estava, eu fiz com ela uma regressão ali. Eu falei, vem cá, você conheceu sua avó? Conheci. Então, a sua mãe é filha da sua avó, que tem um padrão de funcionamento. A tua mãe, o que é que tua mãe quis? Ter uma família, que você tivesse pai. Se ela tivesse separado do seu pai, você teria ficado sem pai com 1 ano de idade. Você teve pai até agora, e ainda tem. E ainda tem um pai. Então, a tua mãe... ela quis preservar a família. Por amor ao filho, ela se sujeitou àquela situação. Exatamente, por te amar. Então, eu falei, aí eu comecei a mostrar o que eu faço hoje. É tão interessante que eu já pensava assim. Eu falei assim, a sua mãe, ela tem essa sua avó, tem a bisavó, tem um padrão que ela está seguindo. Então, a gente não vem ao mundo sozinho, não toma decisões sozinho, a gente toma decisões em cima do nosso padrão familiar. Então, você cuida para que da sua família isso não aconteça. Né? Então, o que eu faço hoje é em cima disso, de a gente compreender a história do nosso pai e da nossa mãe. Porque quando a gente compreende, esse negócio de perdão é uma coisa religiosa. Para começo de conversa, quem é você para perdoar seu pai e sua mãe? Quem é você na fila do pão para se arrogar o direito de achar que você tem autoridade para perdoar seu pai e sua mãe? Olha, se ponha no seu lugar. Se põe no seu lugar de filho. Você não conhece as dores reais do seu pai e da sua mãe. Eles te pouparam de todas as dores deles. Você não sabe nada sobre eles. Você não conhece as reais dores deles. Então, você não é ninguém para querer perdoar o seu pai e sua mãe. Então, o que você pode fazer por você, não é por eles, não.
é compreender a história deles. Se você compreender a história deles, você é por essa bolha do culpado, de causou isso, causou aquilo. Ele só tentou te amar do jeito que ele sabia, amar, do jeito que ele sabia amar, entende? Então, quando você compreende, fura essa bolha e você para de se envenenar com essa raiva que você tem, porque a raiva é um veneno que você está carregando dentro de você. O teu pai e tua mãe, eles só têm amor para te dar. Raramente você vê um pai ou uma mãe com raiva prolongada de um filho, né? Só filho que tem raiva de pai e mãe. Não é? É verdade. Então, você está... o veneno... Outro dia eu vi um cientista falando que a raiva, se a gente botasse a raiva numa ampola, seria capaz de matar 90 animais. Isso é fato, tá? Porque a raiva é cortisol. Né? A raiva é cortisol. Nós temos cortisol no nosso sangue, mas tem que ser equilibrado. Se a gente tem cortisol demais, a gente não consegue nem ficar em pé. Eu já vi uma situação do meu irmão que teve que tirar as 2 adrenais, porque ele secretava cortisol demais, ele não conseguia ficar em pé. Então, a raiva é cortisol em excesso. E você está com esse veneno dentro de você, achando que você vai causar alguma coisa nele. É você que está se envenenando. Então, a terapia, ela tá tomando veneno, querendo que o outro morra. Querendo que o outro morra. Então, raiva é cortisol, mágoa é cortisol. Pensa sobre isso. Doutora, cara, que bate-papo sensacional, tá? Sensacional. Inclusive você que acompanha o Gida aí, podcast, a gente está 2 anos e meio na caminhada. Se você começar a ver eu ganhar alguns milhões daqui para frente, ou me tornar um bilionário, você saiba que tem uma doutora Clenice por trás. Doutora, fala para a nossa audiência suas redes sociais e quem pode te procurar lá. Qual o perfil da pessoa que pode te procurar lá? Porque senão todo mundo acha que pode ter um terapeuta, né? Eu vou, inclusive, vou ser muito claro nessa situação aqui, né? E quero que a senhora me ajude a esclarecer também. Você que está quebrado hoje, que não pode pagar uma terapia, saiba que você não vai fazer uma terapia de graça, porque você não vai valorizar isso. Essa terapia tem que doer no seu bolso para você valorizar e falar, inclusive, como a doutora Clenice falou, para você se afastar dela o mais rápido possível e seguir tua caminhada ali para o milhão, não é isso, doutora? Exato. Fala pra gente como que funciona. Quem não paga não se transforma. Isso aí eu falo para todos os terapeutas, todos os mentores, todas as pessoas. Agora, as minhas redes sociais é @Clenice Araújo, estou no LinkedIn também, Clenice Araújo do mesmo jeito. Então, você vai me encontrar nos 2 canais aí. E no YouTube também, Clenice Araújo, a mesma coisa, Clenice Araújo. Quem eu atendo? Eu atendo atualmente empreendedores e empresários que têm um negócio e eles sabem que eles podem ir muito além e não estão indo e não sabem por que não estão indo. Então, esse é o cliente que eu atendo. Ajudar ele a quebrar, a virar essa chave para ele chegar onde ele quer. Doutora, muito obrigado. Foi de grande valor aí pra gente esse conteúdo, tá? Eu vou pedir a nossa audiência aí, se você quiser uma parte 2 aí com a doutora Clenice, a gente sempre pede isso nas entrevistas. Eu tenho um entrevistado aqui que já veio 4 vezes, que a audiência pede mais um, e ele manda os temas pra gente. Então, vou pedir, deixa aí no comentário se você quer uma parte 2, conta teu caso aí, que a própria doutora Clenice depois vai estar assistindo lá, tá? Olha, eu que agradeço, viu? Agradeço demais por essa oportunidade de estar aqui falando para a sua audiência desse tema que eu sou tão apaixonada, né? Psicologia e negócios. Como que a psicologia pode impactar os negócios, né? Então, isso foi para mim também um grande achado, porque quando eu me tornei psicóloga, eu comecei assim, mas será que é só isso? Só atender aqui um pacientezinho todo dia, 10 por dia? Eu quero ajudar mais. E quando a senhora viu o potencial disso... Então, poder ajudar as pessoas a evoluir, porque talvez a coisa que eu falei aqui, né? O trabalho, um homem sem trabalho não tem... Eu lembro da música do Gonzaguinha? Sim. Né? Um homem sem trabalho morre e se mata, né? É verdade. Então, o trabalho dignifica o homem. E é mais do que isso, é onde a gente se apresenta como sujeito para o mundo. É o trabalho que dá solução, é o trabalho que traz solução para a nossa vida. E é o campo onde a gente realmente se realiza. É no trabalho. Obrigado, doutora, mais uma vez. Muito obrigada. Segue lá a doutora Clenice Araújo, acompanha o podcast dela lá, que tem Gideão Produções aí envolvido nisso. Você vai ver uma qualidade massa e você vai aprender muito com ela. Isso aí. Valeu, galera. Até a próxima entrevista. Um abraço. Gratidão.